Toxicologia, os mecanismos de intoxicação. Aqui nessa aula ela tem um pouco de história de como a gente viu a toxicologia, como que ela surge e quais são os primeiros venenos. Tá? Então, primeira é o conceito, a gente já viu, que é a ciência que estuda efeitos nocivos, tá? E na verdade é uma ciência bem bacana, porque a gente quer prevenir, diagnosticar e tratar uma intoxicação, tá? Então, na verdade, eu quero prevenir quando eu ponho limites de quantidades de coisas que eu posso me expor. Diagnosticar para saber quais são as características da intoxicação. E tratar de forma a ter um antídoto, de forma a não perecer desse problema. A palavra toxicologia vem de tóxico, né? O curare, ele foi o primeiro agente intoxicante a ser utilizado. É um ramo da ciência, então, que estuda substâncias nocivas, tá? E efeitos nocivos. Isso a gente já até viu, tá? Então, lembra que para mim, na toxicologia, qualquer coisa é droga, né? Qualquer substância que altera um funcionamento é chamado de droga, bem? Ela pode ter efeitos benéficos, então o mecanismo é benéfico, eu ponho ela na farmacologia, ou efeitos adversos e ser considerado um agente tóxico, quem estuda vai ser a toxicologia. Posso chamar de tóxico, toxicante ou xenobiótico, que é tudo que é estranho. Então, xenobiótico, xenofóbico, é tudo que é de fora e que eu tenho aversão a isso, bem? Veneno, lembra que eu uso só para o que é natural, então é veneno de cobra, mas não é gás mostarda, não é um veneno, é um agente intoxicante, também. E aqui a principal característica de mecanismo de ação. Então, toda vez que a gente se refere a uma substância tóxica, eu vou perguntar assim: qual é a toxicidade dela, tá? O que é a toxicidade? É o potencial tóxico. Se ela tem toxicidade alta ou se ela tem toxicidade baixa, né? Então, toxicidade é a forma que eu me refiro à substância para determinar se ela vai matar rápido, quanto que é a concentração que ela mata, e isso é uma característica importante. Então, a gente sempre usa a palavra toxicidade, tá? E intoxicação é o resultado da toxicidade, tá? Daquela substância. Então, vamos lá. Quais são os mecanismos de ação? Então, hoje, todas as substâncias tóxicas, elas são classificadas de acordo com o mecanismo de ação delas, tá? Então, primeiro, uma substância asfixiante. Então, vai vir lá na embalagem. Quem já comprou brinquedo, ou já desmontou o brinquedo, vê que no plástico vem um símbolo de cuidado, né? E vem escrito lá que tem potencial asfixiante. Então, é uma substância tóxica? É um agente tóxico? É, o plástico sim, porque a criança pode se matar com aquele plástico, né? Ela pode pôr na cabeça, ela pode engolir. Então, isso tem que estar notificado na embalagem. Então, a gente chama de asfixiante aqueles que diminuem a absorção de oxigênio pelo organismo, tanto de nitrogênio, monóxido de carbono e os cianetos. Então, quando a gente pede, ou quando vocês vão prestar concurso, ou quando vão fazer prova, não adianta você escrever assim para mim, cianeto é asfixiante. Isso é a classificação dele. Então, o fato dele ser asfixiante é a classificação. O que a gente quer saber de quem estudou toxicologia é o mecanismo de ação, é como. Por quê? Para ele ser asfixiante, eu tenho que te dizer como que ele é asfixiante. Então, essa substância é asfixiante porque ela reduz a absorção de oxigênio. Tudo bem? Então, quando eu me refiro a mecanismo de ação, eu estou me referindo justamente a isso, ao como. Como que isso acontece, tá? O que acontece? Nitrogênio é classificado como asfixiante. Mas por que ele é asfixiante? Porque diminui a absorção de oxigênio.
Monóxido de carbono também é asfixiante. Por que ele é asfixiante? Porque ele diminui a absorção de oxigênio. Cianetos também são asfixiantes, porque diminuem a absorção de oxigênio, tá bem? Então, se você chegar para mim até a diminuição de absorção de oxigênio, você está em 50% da resposta, bem? Então, eu tenho asfixiante. Sei que o asfixiante diminui a absorção de oxigênio. E aí, cada um deles tem uma maneira peculiar de fazer isso, bem? Então, vamos lá. O nitrogênio, ele é asfixiante, ele diminui a absorção de oxigênio, porque ele vai interagir com os alvéolos pulmonares. Então, ele afeta os alvéolos pulmonares, diminuindo a absorção de oxigênio. O monóxido de carbono, o CO, o que ele faz? Ele tem alta afinidade à hemoglobina. Por ele ter alta afinidade à hemoglobina, a hemoglobina se liga ao monóxido de oxigênio e não consegue se ligar ao oxigênio. Então, eu tenho uma inversão. Ao invés da hemoglobina transportar o oxigênio, ela vai passar a transportar CO2. Então, esse é o mecanismo completo. Monóxido de carbono, na embalagem que tenha ou no local que tenha, vai estar escrito como asfixiante. Eu tenho que saber que ele diminui a absorção de oxigênio e como ele faz isso? Ele tem maior afinidade à hemoglobina do que ao oxigênio. Então, a hemoglobina vai se ligar ao monóxido de carbono e não vai se ligar ao oxigênio. Então, se eu quiser tratar uma intoxicação por monóxido de carbono, eu vou ter que ou desligar a hemoglobina do monóxido de carbono ou administrar mais hemoglobina. Então, eu vou fazer transfusão de sangue, não de sangue total, mas das hemácias, para que aquele paciente volte a transportar. Porque essa hemoglobina aqui, ele perdeu. Bem? Essa característica dos três. Tá? O cianeto também é, como classificação, um agente asfixiante que diminui a absorção de oxigênio e a forma com que ele faz isso. O oxigênio chega lá na cadeia transportadora de elétrons, ele é doado, né? Na verdade, chega na forma de NAD. Esse NAD e esse FAD faz com que os citocromos passem elétrons, isso forma uma diferença de potencial, e lá no final da cadeia transportadora de elétrons fica o oxigênio, esperando esses hidrogênios para formar água, que é o produto final da respiração. O que o cianeto faz? O cianeto vem aqui e desacopla os citocromos, faz com que os citocromos soltem da membrana da mitocôndria. Então, eu gero NAD e FAD no ciclo de Krebs, mas o NAD e o FAD não tem para quem entregar o hidrogênio. Isso gera, não consegue gerar água, a mitocôndria para de funcionar e a célula morre. Então, o cianeto, ele atua na organela, tá? Então, o monóxido de carbono, ele atua numa proteína. O cianeto atua numa organela. Se ele atua numa organela, eu não consigo fazer transfusão de organelas. Né? Então, é difícil reverter os efeitos do cianeto. Dos três, do nitrogênio, do cianeto e do monóxido, o monóxido é o menos tóxico, é o que tem menos toxicidade. Por quê? Porque eu consigo tratar. O cianeto já não vou conseguir, bem? E o nitrogênio também não. Os agentes irritantes. Então, eu posso ser irritante.
o agente, a toxicidade dele é irritante. Então, na embalagem vai vir escrito que ele é irritante, tá? O que é um agente irritante? É aquele que causa inflamação nas membranas ou mucosas. Então, esse é o mecanismo deles. Eles causam inflamação nas membranas e mucosas. Então, na patologia, classificação do cara, irritante. Tá? Essa é a classificação dele. Né? Qual é o mecanismo dele? O mecanismo dos irritantes é causar inflamação. Quais são os agentes irritantes? Ácido sulfúrico, sulfeto de hidrogênio, hidrocarbonetos aromáticos, que é esse HC, né? O que eles fazem? Por que eles causam inflamação? Vamos pensar no ácido sulfúrico. Tá? O ácido sulfúrico, em contato com pele e mucosas, causa uma queimadura, uma lesão. Como que a minha pele responde a uma lesão, né? A uma queimadura? Ela responde a uma lesão fazendo inflamação. Então, eles são tóxicos porque eles causam lesões. Entenderam? Então, eles são tóxicos pelo fato de causarem lesões. E essas lesões levam à inflamação. E por que eu vou morrer de inflamação? Porque na inflamação eu tenho dor, só por aqui já devia parar tudo. Tenho o rubor, tenho o calor, o edema. E ok, se eu chegar até aqui e aplicar um antídoto, então se alguém está lá no laboratório, derrubou ácido sulfúrico, eu vou lá e jogo bastante água com pressão, eu paro a inflamação. Porém, se isso daqui continuar, eu vou para o quinto sinal, que é a perda da função. Então, na verdade, é isso aqui que causa a toxicidade. O fato de que todo tecido que fica inflamando, né, todo tecido que inflama demais, perde a função, ele passa a ser cicatricial. Asfixiantes e irritantes, você se expõe e o efeito aparece. Então, é muito rápido e fácil de classificar, tá? O terceiro são os carcinogênicos. Carcinogênicos são aqueles que têm potencial para causar câncer, principalmente os solventes. O nosso maior problema na toxicologia são os carcinogênicos que são solventes. Por quê? Porque eu respirei, me expus a ele, tá? Então, benzeno, os aromáticos, os policíclicos, que são moléculas pequenas que são voláteis. Então, tudo que é volátil pode ser carcinogênico, bem? A questão de ser carcinogênico vai me complicar um pouco. Por que a toxicologia não queria classificar como carcinogênico, tá? A gente não queria por causa de uma questão. Então, eu ponho lá, esse produto é carcinogênico. Né? O que significa ser carcinogênico? Como que ele é carcinogênico? Dentro do seu DNA, você tem um gene que é responsável pela mitose. Eu tenho um gene que é responsável pela mitose, tá? Ou seja, esse gene aqui, ele é responsável por fazer a minha célula duplicar. Beleza. Só que antes desse gene, tem sequências, tá? Que são sequências que a gente chama de moduladoras. O que são essas sequências? São elas que recebem a sinalização externa para que a célula entre em mitose, ou seja, que esse gene comece a ser expresso
E as proteínas que são feitas a partir desse gene, que são as proteínas de replicação ou duplicação, tipo DNA polimerase, helicase, aquelas enzimas que vão, né, fazer a duplicação propriamente dita, sejam expressas. Bem, o que acontece é que uma substância carcinogênica, ela tem o potencial, tá, de ativar diretamente esse gene, então ela tem um grau de carcinogênese bem relevante, tá? Ou ela pode atuar nesta região moduladora aqui. Se eu me expuser a uma substância carcinogênica que ativa direto aqui, né, que modifica diretamente aqui, é 100% de chance de eu desenvolver câncer, porque eu fui direto no gene. Então, eu fiz ele ser expresso ou eu inibi o gene que faz a célula morrer. Então, eu atuei direto ali, tá? Então, quando a gente fala de elementos radioativos, né, são carcinogênicos em 100% dos casos. Tipo, o problema que teve com o césio, quando tem problema nuclear, tal. Por quê? Porque vai atuar direto nos genes de mitose, tá? Quando eu tenho, por exemplo, sacarina, ciclamato ou mesmo os solventes que eu me exponho no laboratório, né, eu vou precisar ter uma predisposição genética. Então, ser carcinogênico, ó, independente, por exemplo, o asfixiante, o cianeto, todo mundo tem mitocôndria, todo mundo tem cianeto, todo mundo tem citocromo e todos os citocromos são iguais. Então, é um agente que vai atuar em citocromo. Entende que a toxicidade dele independe do indivíduo, porque todos os indivíduos têm isso. Na carcinogênese, a toxicidade depende do indivíduo. Então, o indivíduo A e o indivíduo B podem se expor exatamente à mesma quantidade do agente carcinogênico. A diferença pode ser que esse A tinha predisposição. Então, ele vai desenvolver muito mais rápido que o B. O B não tinha essa predisposição. Então, carcinogênese é uma coisa complicada. Cada vez que alguém fala que um elemento é carcinogênico, vem 10.550 pessoas dizendo que não é. Por que não? Porque depende da predisposição do indivíduo. Entende? É igual a história da sacarina e ciclamato, né, dos adoçantes. São carcinogênicos? São, se você se expor, né, e pode ser que você não tenha. Então, toda vez que um produto é classificado como carcinogênico, vem um monte de gente rebatendo, dizendo que não é. Por quê? Porque a carcinogênese também depende da predisposição genética. Existem elementos carcinogênicos que eu falo, não, esse aqui 100%, você se expôs, você vai ter. Esse aqui, alguns não. Entenderam a diferença? Neurotóxico, tá? É muito complexo de ser estudado, envolve também as características do indivíduo, tá? E hoje, danos ao sistema nervoso seriam os danos irreversíveis. O que a gente tem certeza que causa dano irreversível e aqui veio da agricultura e não, né, de outros experimentos, são os organometálicos, central e metal. Metal impregna no sistema nervoso central. Bem, tanto que a bipolaridade é muito complicado de se tratar, porque ela é feita através de carbonato de lítio. E o lítio, o que acontece? Ele impregna no sistema nervoso, ele é um metal, ele impregna, e aí passa anos, você não consegue estabilizar o paciente, ele começa a dar problema de tireoide, renal, e eu tenho que suspender. Então, é uma patologia bem complicada, complexa de tratar, tá? Então, os neurotóxicos são aqueles que impregnam no sistema nervoso central e causam algum tipo de morte neuronal, tá? Mesma coisa. Aqui, os mutagênicos e os teratogênicos caem na mesma coisa do carcinogênico, bem? Mutagênicos são aqueles que são capazes de causar mutações, ou seja, se ligam ao DNA de alguma forma, tá? Potencial mutagênico, eu tenho N
substâncias, eu tenho que avisar, mas também vai depender do indivíduo se ele vai desenvolver ou não, tá? Teratogênicos são ingrávidas, provocam má formação congênita. Mutagênico, as mutações genéticas, e as mutações genéticas podem ou não levar a câncer. Tem outros tipos de mutação que pode complicar muito mais a vida do sujeito. Hepatotoxicidade é a interferência com as enzimas hepáticas. Isso todos os agentes irritantes causam, de uma forma ou de outra, é o fígado que vai metabolizar. Quanto mais lipossolúvel o agente, mais hepatotóxico ele é, mais demanda ele gera do fígado, bem? O que os indivíduos não entendem, né, sobre o fígado é que ele é um órgão muito bacana, tá? Então, como teratogênese, como hepatotóxico, eu vou usar uma coisa boba, são os anabolizantes, tá? Então, o cara tomou um esteroide anabolizante. Esteroide anabolizante, anel esteroidal, é extremamente lipossolúvel. Para o organismo se livrar desse esteroide, ele tem que passar de lipossolúvel para hidrossolúvel, e quem vai fazer isso é o fígado. Então o cara se injeta uma quantidade de esteroide, vai ter que liberar isso na forma de hidrossolúvel, portanto vai ter que passar pelo fígado. Só que o fígado não faz só isso. Ele não faz só a metabolização de drogas, né, que você se injeta, que você toma. Então, o fígado, ele tem um limite de metabolização. Então, quando você aplica, ele vai passar a primeira vez pelo fígado, e o fígado pode dizer assim, olha, vamos imaginar, tomei 100 miligramas, injetei 100 miligramas. O fígado fala, olha, querido, eu só metabolizo 20 miligramas, 100, ele metaboliza 20. O rim só consegue excretar aquilo que o fígado metabolizou. Então, o rim vai excretar 20. O que vai acontecer? É lipossolúvel, o rim reabsorve, volta para a corrente sanguínea. Vai ter que passar de novo, então voltou 80 miligramas. Passou de novo. O fígado foi, metabolizou 20, excretou 20, voltou 60. Passou de novo, metabolizou 20, voltou 40. Metabolizou de novo, metabolizou 20, voltou 20. Aí ele passa os 20. Ou seja, para uma dose que você tomou, passou 1, 2, 3, 4, 5 vezes pelo fígado. É óbvio que esse fígado vai ficar muito bravo, né? Então, entendam que cada vez que eu forço o fígado a metabolizar e cada vez que eu forço ele a fazer isso, eu estou sobrecarregando. Então, toda vez que eu tomo um medicamento, ele vai ser hepatotóxico. Se eu tomar menos, se eu tomar pouco, se ele tiver uma metabolização fácil, se ele já for mais hidrossolúvel, muito melhor. Mas se ele for extremamente lipossolúvel e ele depender 100% da metabolização hepática, ele vai sobrecarregar. Fitotóxicos são aqueles que causam danos às plantas, entendeu? E aí, para a gente é importante, porque eu posso ter uma plantação e essa plantação ser exposta a um fitotóxico, né, na água ou mesmo pulverizado e matar essa minha plantação, bem? Então, quando a gente fala de substâncias químicas, normalmente as substâncias químicas têm um mecanismo de ação, elas matam por aquilo. Quando a gente classifica como veneno, que são substâncias produzidas, as peçonhas produzidas por animais, eles normalmente têm mais de um mecanismo de ação. As peçonhas, elas são proteínas, porque o animal produziu. E essas proteínas, cada fração dessa proteína, formada por aminoácidos, tem uma ação diferente. Então, a gente chama de miscelânea.
São irritantes, podem ser asfixiantes, podem ser carcinogênicos, neurotóxicos e assim por diante. Tudo bem?